Estamos acostumados a ver os detetives conduzindo investigações, decifrando enigmas, lutando contra criminosos e solucionando mistérios, principalmente mistérios relacionados a assassinatos. Contudo, poucas vezes prestamos atenção às suas origens, a como surgiram, ao processo e ao contexto que conduziram à sua criação. Processo e contexto esses que determinam a sua personalidade e o seu modo de agir. Vamos então conhecer um pouco das origens de alguns deles, o trio clássico, ou seja, Dupin, Poirot e Holmes. O primeiro deles é Auguste Dupin, criado por Edgar Allan Poe. O detetive aparece pela primeira vez no conto Os Assassinatos da Rua Morgue, publicado em 1841 na revista Graham's Magazine, um periódico da Filadélfia. Dupin leva uma vida quase solitária em Paris. Tem apenas um amigo, o narrador anônimo, e aprecia decifrar hieróglifos, resolver charadas e ler. É cerebral ao investigar um crime. Avalia fatos, nota detalhes despercebidos pela polícia e formula teorias. Presta atenção às notícias dos jornais e aproveita o que é, aparentemente, irrelevante. Reflete longamente em silêncio. Seu método não é senão o efeito do uso adequado da lógica com a observação atenta e bem direcionada e a dedução psicológica dos fatos. Dupin não é policial, apenas detetive nas horas vagas. Resolve os casos por pura curiosidade, para satisfazer seu ego. Em seu livro O que é Romance Policial, publicado pela excelente coleção Primeiros Passos, da editora brasiliense, a professora e pesquisadora Sandra Lúcia Reimão, mencionada no vídeo Ainda o Romance Policial Brasileiro 10 Fatos deste canal, afirma que, para que Poe criasse o romance policial e, consequentemente, o detetive Dupin, foi necessária uma conjunção de fatores do século XIX que influenciaram os seus textos. Leitores criados pela crescente difusão de jornais populares, narrativas com mistério, atração pela tragédia alheia e pela injustiça que requer reparos, conglomerados urbanos frutos da Revolução Industrial, desconfiança e insegurança da sociedade com policiais ex-infratores, o criminoso como inimigo social que precisa ser descoberto e preso, etc. O positivismo, filosofia também surgida no século XIX, cujo principal pensador foi o francês Auguste Comte, igualmente auxiliou. Um dos seus pressupostos básicos é que os fenômenos são regidos por leis. Os raciocínios lógicos, também o fenômeno, não fogem à regra, ou seja, obedecem a certas leis gerais. Quem dominar esses princípios será capaz de usá-los em cada cadeia de ideias durante uma investigação policial, por exemplo. Dupin é fruto também do positivismo, ao qual importam tão somente a lógica, a racionalidade e a ciência. Tanto é assim que, intencionalmente, não sabemos a cor da sua pele, sua altura ou tipo de cabelo. Sua aparência, quando retratada na arte, é meramente especulativa. O visual do detetive, portanto, é irrelevante. O que importa é a sua capacidade de resolver enigmas, ou seja, Dupin enquanto máquina de pensar. O próximo é Hercule Poirot, criado por Agatha Christie. Ele apareceu pela primeira vez no romance O Misterioso Caso de Styles, publicado em 1920. O detetive é extremamente extravagante e modesto e sempre se gaba da sua habilidade. Seu bigode belo e grande é o que melhor o identifica. É fã da ordem e do método, daí estar impecavelmente vestido o tempo todo. Afirma que pode resolver um crime apenas sentado na sua poltrona. Usa como único meio a psicologia humana e o que ele chama de pequenas células cinzentas. É um detetive bastante dedutivo que, para resolver seus crimes, prefere interrogar todos os envolvidos. Todavia, ao contrário de Dupin, Poirot é mais humanizado, uma vez que até um amor seu já foi referido, a condessa Vera Rossakoff.
Pode-se deduzir, portanto, que, pelo fato de Agatha mencionar a aparência de Poirot, uma vez que julgava tal elemento importante e uma paixão do detetive, o positivismo nela já estava mais afrouxado, não era tão influente assim. Segundo consta em sua autobiografia, Agatha afirmou a Armand Mad, após ler O Mistério do Quarto Amarelo, do escritor francês Gaston Leroux, que poderia escrever um romance policial. Armand não acreditou, porém, tempos depois, estreavam tanto a referida história quanto o famoso detetive. Como foi dito, a obra foi publicada em 1920, durante a chamada Era de Ouro do romance policial. Porém, ela começou a ser escrita em 1916, isto é, em plena Primeira Guerra Mundial. A Bélgica, a princípio, manteve-se neutra. No entanto, tropas alemãs, ignorando essa neutralidade, invadiram o país, mais precisamente a cidade de Liège, a fim de surpreender o exército francês. O ataque à cidade começou em 5 de agosto de 1914 e terminou em 16 de agosto desse mesmo ano, quando o último forte belga se rendeu. Com isso, muitos cidadãos belgas fugiram e refugiaram-se na Inglaterra. Nessa época, Agatha trabalhava como enfermeira em um hospital de Torquay, sua cidade natal. Poirot foi inspirado por sua experiência como enfermeira ao ministrar cuidados a soldados e refugiados belgas que viviam em Torquay. Pode-se afirmar, portanto, que a leitura de O Mistério do Quarto Amarelo e outros romances policiais, o desafio da irmã Mad, o hábito de lidar com venenos já que era enfermeira e a presença de refugiados belgas resultaram na criação de Hercule Poirot. Por fim, aquele que é sinônimo de detetive, o maior deles a meu ver, Sherlock Holmes. Criado por Arthur Conan Doyle, a personagem estreou na história Um Estudo em Vermelho, publicada em 1887 na revista Beeton's Christmas Annual. Holmes é excêntrico e não tem qualquer consideração por arrumação ou ordem. Não se alimenta em momentos de atividade intelectual intensa. Concentra-se em uma coisa por vez. Às vezes, manipula pessoas inocentes, como em A Aventura de Charles Augustus Milverton. Confia bastante em suas habilidades intelectuais. Evita a fama e permite que a polícia aproveite o crédito por seu trabalho. É geralmente desapaixonado e frio, mas, durante uma investigação, é animado e excitável. Não é muito sociável. Prefere ficar nos seus aposentos elaborando métodos de raciocínio e nunca se envolve muito com seus colegas. Relaxa com música e, ocasionalmente, usa cocaína e morfina, além de fumar charutos, cigarros e cachimbos. Descreve-se como um detetive consultor, ou seja, as pessoas vêm lhe pedir conselhos sobre seus problemas, ao invés de se dirigir a elas. É capaz de resolver os problemas a ele propostos sem sair de seu apartamento. Pode-se afirmar que o contexto que gerou Holmes é praticamente idêntico ao que deu origem ao Dupin de Poe. A suma criação de Doyle, pois, por suas habilidades de dedução e análise, também é filho do positivismo, uma vez que também privilegia a ciência, a racionalidade, a lógica e a análise fria dos fatos. A história já é amplamente conhecida e parte dela foi revelada no vídeo 10 evidências sobre Conan Doyle deste canal. O criador de Sherlock Holmes inspirou-se em seu professor de medicina, Joseph Bell, tanto na aparência quanto principalmente nas habilidades científicas para criar o grande detetive. Bell, além de professor de medicina e cirurgião de Edimburgo, capital da Escócia, muito impressionou Doyle, pois podia, após observar atentamente uma pessoa, deduzir várias coisas sobre os hábitos e a vida dela, como sua história, os meios de vida, a profissão e a pátria de origem. No entanto, há agora uma novidade. Em The Erdlamont Mystery, The Real Life Story Behind the Creation of Sherlock Holmes, o autor Daniel Smith afirma que Henry Littlejohn foi outra inspiração de Doyle para a criação do maior dos detetives. O médico escocês, segundo Smith, foi um pioneiro na pesquisa forense. Próximo de Joseph Bell,
Ambos chegaram a passar mais de 2 décadas analisando crimes e refinando suas metodologias de dedução e investigação. A partir de 1854, Little John passou a servir como cirurgião policial e tornou-se bastante requisitado como especialista forense em investigações policiais. Em seu livro, Smith ainda refere e analisa um julgamento no qual Bell e Little John foram testemunhas de acusação. Curta este vídeo, compartilhe-o, inscreva-se neste canal. Você já havia associado o positivismo à criação de Dupin, a Primeira Guerra Mundial à criação de Poirot, ou o Dr. Henry Littlejohn à criação de Holmes? Deixe um comentário com as suas impressões e sugestões. Se puder, inscreva-se também no meu novo canal, o Ateliê de Apollo. O link está na descrição deste vídeo. Caso queira adquirir o livro no qual Daniel Smith acrescenta o Dr. Little John à criação de Holmes, o link estará também na descrição. Detalhe, o livro está em inglês, ainda não tem tradução em português. Por enquanto é isso. Muito obrigado e até a próxima.